Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: pensa muito em mim? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a Sodalita, e a opção número 2, a Malaquita. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se essa pessoa pensa muito na gente. Opção número 1, Sodalita. Opção número 2, Malaquita. Então parem, respirem fundo, se conectem, sem pressa, sem ansiedade. E vamos ver aí se essa pessoa pensa muito na gente, tá? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então, para quem conseguiu se conectar e escolheu a Sodalita, vamos lá? Pensa muito em mim, para quem se conectou com a Sodalita. Pensa muito em mim, para quem se conectou com a Sodalita. Pensa muito em mim, para quem se conectou com a Sodalita. Pensa muito em mim. Deixa eu só puxar minha velinha para cá, gente. Pronto. Pensa muito em mim, para quem se conectou com a Sodalita. Mostra pra gente. Pensa muito em mim, para quem se conectou com a Sodalita. Embaralhado. Pensa muito em mim, para quem se conectou com a Sodalita. Cortando em 3. Deck do meio, nós temos a Roda da Fortuna. Roda da Fortuna, Roda da Vida, Roda do Ano, Roda do Destino. Essa carta tem vários nomes, né? Ela sempre é uma carta que fala de mudanças, de alterações aí que podem surgir. É uma carta que nos fala de uma certa instabilidade, porque a roda ela gira o tempo inteiro. Então, para essa carta eu falo que essa pessoa pensa muito em vocês e de formas bem distintas. Tem horas que ela pensa extremamente positiva, extremamente favorável, tem horas que ela muda e começa a pensar de uma forma mais negativa, de uma forma mais ou deixar para lá, vamos esquecer isso, enfim, cheio ali de altos e baixos, né? Então a carta da roda, ela é uma carta de instabilidade. Então, por ser uma carta de uma certa instabilidade, ela pede sempre para a gente o equilíbrio. Porque quanto mais desequilibrado, mais no externo da roda a gente está. Quanto mais equilibrado, mais para o centro da roda a gente se desloca. Consequentemente, essas oscilações, elas começam a se tornar menores. Então é uma carta que sempre pede para a gente buscar o equilíbrio diante das situações. Só que ela é uma carta positiva, porque a roda, como eu sempre brinco, ela é a roda da fortuna, ela não é a roda da falência, da falta, da escassez. Ela sempre está tendendo ali para um lado mais positivo, ou a esperança de que algo positivo venha, porque como ela vai girar, né, ela vai trazer novidades aí. É uma carta favorável, mas ela fala de altos e baixos da situação. É uma das cartas que pode falar também de ligações de vidas passadas, esse negócio todo, né? Por essa carta eu falo que essa pessoa pensa assim em vocês, mas pensa assim com altos e baixos. Tem dia que deve pensar que está extremamente apaixonado, amando profundamente. Aí tem dias que pode achar que não, é melhor esquecer, ou que não está tão apaixonado, ou que não está tão interessado. Pensa sim, mas pensa oscilando. Vamos ver o que o tarô nos fala mais a respeito da situação. Pensa muito em mim, para quem se conectou com a Sodalita. Pensa muito em mim, para quem se conectou com a Sodalita. Mostra pra gente. Pensa muito em mim, para quem se conectou com a Sodalita. Pensa muito em mim, para quem se conectou com a Sodalita. Vamos ver.
Pensa muito em mim para quem se conectou com a sodalita. Pensa muito em mim para quem se conectou com a sodalita. Vamos ver. Pensa muito em mim para quem se conectou com a sodalita. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos torre, 2 de ouros, 6 de ouros, nossa, 3 de ouros, 10 de copas, mago, e a nossa carta do corte é um 7 de copas. Bom, vamos lá, gente. A gente começa com a carta da roda. Roda da fortuna, roda da vida, roda do ano, roda do destino. É uma carta que no sim ou não nos responde positivamente. Então eu falaria para vocês que essa pessoa ela pensa assim em vocês. Só que ela pensa de uma forma muito inconstante, né? Tem dias que ela acha que é o amor da vida dela e tem dias que ela acha que não representa nada. Ela vai muito ali do 8 ao 80. É uma carta que pede também a busca de um equilíbrio. Olha o 2 de ouros aqui pedindo equilíbrio, tá? Pensa em vocês, pensa. Só que algo deve ter acontecido aqui, né? Nós temos a carta da torre. A torre é uma carta que fala de abalo, de desestrutura, pode ter havido aqui uma separação, pode ter havido aqui alguma briga, algo que trouxe aí um desconforto para vocês. Mas a torre, ela nos fala o seguinte, né? As pessoas têm muito medo da carta da torre. Eu, particularmente, não acho uma carta para se ter medo. Porque a torre nos fala que tudo aquilo que foi construído em cima de uma base sólida, de uma base real, de uma base verdadeira, pode ser reerguido, pode ser reconstruído. Então, se vocês construíram o relacionamento de vocês em cima da cumplicidade, da verdade, do amor, do respeito, vocês têm condições de reerguer. Se vocês construíram em cima da areia, a tendência é que isso venha abaixo. E aí a gente fala que não é castigo, que acaba sendo um livramento de situações, né? Então a energia da torre, ela não é o bicho papão que as pessoas muitas vezes pensam. Ela nos dá a oportunidade de reconstruirmos uma situação desde que a gente tenha feito base para que isso aconteça. Que a gente tenha colocado ali uma estrutura nesta situação, tá? Em seguida, eu tenho um 2 de ouros. O que é o 2 de ouros? O 2 de ouros geralmente é uma pessoa que está fazendo malabares com 2 moedas. Então é uma carta que pede para a gente o equilíbrio diante da situação. Quanto mais equilibrado a gente estiver diante de uma situação, maiores as chances de êxito disso poder acontecer, disso poder fluir, disso poder se fazer. Então o 2 de ouros ele sempre pede ali um equilíbrio para o que a gente está vivendo, para que a gente possa fazer com que essa história se solidifique, tá? Em seguida eu tenho um 6 de ouros. O que é o 6 de ouros? A carta dos relacionamentos desiguais. Gente, para um relacionamento dar certo, os dois têm que trabalhar, os dois têm que fazer. Olha o 3 de ouros aqui. Não adianta vocês quererem levar um relacionamento nas costas. Num relacionamento, ele é feito entre 2 pessoas. Então, as duas têm que agir, as duas têm que trabalhar, as duas têm que investir, as duas têm que tentar fazer com que as coisas aconteçam, com que as coisas se façam, com que as coisas se firmem. Então, se vocês percebem que vocês estão se doando muito e recebendo pouco, é a hora de tirar o pé do acelerador. Deixar a pessoa também fazer e mostrar para o universo que ela também está interessada em que isso aconteça. Não adianta a gente querer fazer tudo sozinho. Muitas vezes a gente faz tanto que a gente tira da pessoa a oportunidade dela fazer e demonstrar para o universo que ela também está interessada. Dela fazer e mostrar para o universo que ela também tem interesse para que aquilo aconteça, que aquilo se firme, que aquilo se faça. Então tenham cuidado para não tentar fazer tudo só vocês. A gente tem sim que fazer, a gente tem sim que lutar para que algo aconteça, mas a gente também tem que deixar espaço para que o outro faça, que o outro se posicione também diante da situação. Eu tenho em seguida um 3 de ouros, um 3 de ouros. O que é o 3 de ouros? O 3 de ouros é o começo de um trabalho para se construir alguma coisa.
Então, quando a gente vai começar uma construção de uma casa ou de um prédio, enfim, a gente nunca começa pelo telhado, a gente sempre começa pelo alicerce. E esse alicerce vai ser o que vai manter tudo em pé. Se a gente faz um alicerce profundo, a gente pode fazer uma casa térrea, um sobrado, uma casa de 3 andares, ou até mesmo um prédio de 4, 5, 10, 20 andares. Tudo depende dessa profundidade. Se a gente faz ali um alicerce rasinho, nós vamos ficar numa casa térrea mesmo. Porque se a gente for colocar um segundo andar, periga cair na cabeça da gente tudo, né? Então essa carta fala que a gente precisa trabalhar para fazer a coisa acontecer. Só que um relacionamento é feito entre duas pessoas. Os dois precisam investir, os dois precisam trabalhar, os dois precisam fazer. Olha os 6 de ouros aqui, não adianta vocês quererem fazer tudo sozinhos. Então a gente tem que dividir aí o fardo entre todo mundo. Então, façam sim, mas deixem espaço para que a outra pessoa também faça, que a outra pessoa também trabalhe para que a situação possa se concretizar. E em seguida tem um 10 de copas, a carta do final feliz. Para muitos tarólogos é a carta que mais fala de sentimento, para muitos tarólogos sim. Para mim sempre foi o 2 de copas e quem acompanha o canal sabe disso, né? Mas o 10 de copas é uma carta que fala muito de emoção. Mesmo as coisas podendo estar aqui abaladas, mexidas, desestruturadas, existe sentimento. E existe a condição de vocês terem um final feliz dessa história. Existe a possibilidade de vocês conseguirem efetivar realmente alguma coisa aqui, tá? E conseguirem ter um final feliz no desfecho dessa situação. O 10 de copas é uma carta que fala até mesmo de casamento, de morar junto, esse tipo de situação. Então existe sim energia. Está nas mãos de vocês concretizarem isso. Olha aqui a carta do mago. O mago geralmente é representado por uma pessoa que está olhando ali para uma mesa, e na mesa tem uma espada, um pedaço de pau, uma taça e uma moeda, que são os 4 naipes do tarô. A espada, o naipe de espadas, elemento ar, o pedaço de pau, o naipe de paus, elemento fogo, a moeda, o naipe de ouros, elemento terra, e a taça, que é o naipe de copas, elemento água. Ou seja, o mago ele tem nas mãos dele os 4 elementos, fogo, terra, ar e água. E ele é o 5º elemento, que é o éter, o espírito ou o manifestador. Então a gente tem que manipular essas energias para a gente conseguir o que a gente quer. Como que a gente faz essa manipulação? Através dos pensamentos. Então, quando vocês forem pensar na situação de vocês também, cuidado para não ficarem pensando cheio de altos e baixos. Procurem jogar a positividade aqui. Porque quando a gente pensa positivamente a respeito de uma situação, a gente pede o positivo para o universo. Quando a gente pensa negativamente, a gente pede o negativo para o universo. Então é muito importante a gente pensar positivamente para que o positivo se faça, para que o positivo aconteça na vida da gente, tá? Então é pensar positivamente para atrair o positivo para o momento de vocês, né? Para a vida de vocês. Lembre-se que a própria Bíblia nos diz, né? Orai e vigiai, mas não é para vigiar a vida do outro, é para vigiar os seus pensamentos diante da situação. A nossa carta do corte é um 7 de copas. O que é o 7 de copas? Os pessimistas aqui, né, vão falar, significa que ele tem contatinho. Não, não. O 7 de copas é a carta dos contatinhos? É, mas o 7 de copas é a carta que eu costumo chamar a carta do e se, porque é uma carta que fala da gente assim, e se eu faço isso, e se eu faço aquilo, e se eu vou por esse lado, e se eu for pelo outro. É uma carta que fala muito de indecisão. É uma carta que fala de sentimento, de emoções, fala, mas a gente não sabendo o que fazer, a gente não sabendo que lado ir, não sabendo que caminho pegar nessa situação, né? Então o 7 de copas ele vem aqui muito no sentido de que vocês, algum problema aconteceu aqui. A torre está aqui, muitos estão separados, muitos estão brigados, muitos estão ali sem se falar. E agora, o que eu faço? Eu procuro, eu não procuro, eu mando uma mensagem, eu tento novamente, eu tento esquecer. Então, o 7 de copas ele vem muito no sentido de que ainda existe emoção, que ainda existe sentimento, mas a gente não sabendo o que fazer com essa situação. A gente não sabendo como conduzir essa situação. Então, fala que a pessoa está meio perdida aqui diante da situação. Olha a roda da fortuna. Altos e baixos, né? Tem horas que acha que vale a pena, tem horas que não sabe muito, tem horas que acha melhor esquecer, aí volta a querer. Então, gente, aqui respondendo a pergunta, pensa muito em mim? Pensa, mas pensa de um jeito muito oscilante. Nem essa pessoa ela sabe ao certo qual o rumo, qual o caminho, qual a direção tomar.
mas pensa muito em vocês sim, tá? E aqui existe sim chance de uma reaproximação, existe chance para quem está afastado, brigado, rompido, de ter, olha o mago, de ter aí um recomeço e com chances de ter um final feliz nessa situação, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a Malaquita. Vamos lá? Sai a Sodalita, entra a Malaquita. Pensa muito em mim para quem se conectou com a Malaquita. Pensa muito em mim para quem se conectou com a Malaquita. Vamos ver. Pensa muito em mim para quem se conectou com a Malaquita. Pensa muito em mim para quem se conectou com a Malaquita. Embaralhado. Pensa muito em mim para quem se conectou com a Malaquita. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da morte. A morte pode nos indicar duas coisas, né? Que essa pessoa ela pensa assim, mas de uma forma a acreditar que já acabou, ou que ela pensa de uma forma a transformar a situação de vocês, a mudar a situação de vocês, tá? No sim ou não, a morte nos responde que não. Então, há muitos aqui vão pensar assim, então ele não deve pensar em mim. Não, mas no sentido que me veio aqui é de pensar, mas num sentido ou de transformar a situação ou de findar essa situação. Vamos ver com as demais cartas o que o tarô nos mostra aqui para a gente tentar entender melhor essa carta da morte, tá? Pensa muito em mim para quem se conectou com a Malaquita. Pensa muito em mim para quem se conectou com a Malaquita. Vamos ver. Pensa muito em mim para quem se conectou com a Malaquita. Pensa muito em mim para quem se conectou com a Malaquita. Vamos ver. Pensa muito em mim para quem se conectou com a Malaquita. Pensa muito em mim para quem se conectou com a Malaquita. Mostra pra gente. Embaralhado. Pensa muito em mim para quem se conectou com a Malaquita. Cortando em 3, deck do meio, nós temos Sol, 5 de copas, Rei de espadas, As de copas, Morte novamente. E olha que interessante, gente, a morte nesse deck, que é o The Good Tarot, acho que ela vem com o nome de transformação. Então essa pessoa ela pensa assim, mas ela pensa muito no sentido de transformar essa situação. Porque a carta seguinte dela é um 10 de espadas, a dor do fim, né? Transformar aí provavelmente a dor do fim de um afastamento, alguma coisa assim. E a nossa carta do corte é um Rei de paus. Vamos lá, a gente começa com a carta da morte. A morte é uma carta que fala muito de transformações, olha ela aqui. E ela veio 2 vezes. Essa pessoa ela pensa assim muito na situação, mas querendo transformar, querendo trazer uma mudança para essa situação. Porque a gente abre com a carta do Sol. O que é o Sol? Sol é fonte de luz, é fonte de vida, é fonte de calor. Como eu sempre brinco, nós não somos coruja. Nós enxergamos melhor a luz do dia. Quanto mais claro, mais fácil é para a gente enxergar. Então o Sol ele vem aqui trazendo uma luminosidade sobre a situação. E à medida em que a gente enxerga as coisas com mais claridade, com mais objetividade, com mais verdade, fica muito mais fácil da gente também se posicionar diante da situação.
Já que eu enxergo a coisa com clareza e objetividade, eu me coloco diante dela de uma forma mais prática, mais objetiva também, né? Então a gente percebe, o Sol ele fala muito de sentimentos, sentimentos verdadeiros, sentimentos que aquecem a nossa alma, sentimentos que fazem bem ao nosso espírito. Como diz minha amiga Karina Bósio, vocês são o sol da vida dessa pessoa, ou seja, quando ela pensa em vocês, ela se sente aquecida, ela se sente ali acolhida, né? O Sol fala de muita emoção, o Sol também fala muito de retomadas amorosas. Então quem aqui brigou, olha aqui as 2 mortes e um 10 de espadas e está sofrendo com essa finalização, existe grandes chances de uma retomada, porque o Sol fala muito de retomadas amorosas. E em seguida a gente tem um 5 de copas. O 5 de copas é a carta do chorar sobre o leite derramado. Então a gente percebe que aqui existe muito uma lamentação pelo que aconteceu. Muitos aqui um arrependimento por posturas ou coisas que fez aí. Porque o 5 de copas é a gente olhando para uma situação e lamentando ter acontecido aquilo. E a gente sempre olhando pelo pior lado, né? Esse que é o problema. Porque a gente poderia olhar pelo que a gente derramou, pelo que não aconteceu e tirar aquilo como uma lição. Bom, já que aconteceu isso e me trouxe desagrado, eu vou procurar não cair mais no mesmo erro e conseguir dessa forma estruturar ou fazer minha vida diferente, né? Então o 5 de copas fala muito da gente olhando a situação e lamentando aquilo. Sofrendo muitas vezes pela situação, mas olhando sempre ali muito por uma negatividade. A gente tem que mudar essa forma de pensar também, né? E olhando por uma negatividade, por quê? Porque em seguida eu tenho 10 de espadas, a dor do fim. Quando a gente acaba uma situação que na verdade a gente não gostaria de ter acabado. Quando a gente finda algo que na verdade a gente não gostaria que ele tivesse findado, né? Então é aquela dor da alma. E é o que eu costumo falar, dor da alma não tem remédio, né? O único remédio da dor da alma é o tempo, só que antes do tempo sarar, né, curar, ele machuca mais ainda, porque a saudade aperta, e uma vez que a saudade aperta, existe um maior sofrimento diante da situação. Então o rei de espadas, o rei de espadas, desculpa gente, falei, o 10 de espadas não é o 10 de espadas, é o rei de espadas, tá? Desculpe. Essa pessoa, ela pensa muito na situação, ela pensa demasiadamente em tudo aquilo que está acontecendo, em tudo aquilo que se viveu. O rei de espadas é o rei da razão, então é aquela pessoa que ela tenta ser prática, ela tenta ser racional diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que está se vivendo, só que ela sempre visa ali, ela sempre pega, olha aqui o 5 de copas, o lado mais negativo da situação. O lado mais problemático ou o lado mais difícil, mas é uma pessoa que pensa e pensa bastante, inclusive está pensando muito numa forma de começar novamente. Porque olha aqui o as de copas, o que é o as de copas? Todo as nos fala de inícios ou reinícios, de começos ou recomeços. E o as de copas nos fala da possibilidade de começar ou recomeçar uma situação baseado no sentimento, porque a gente chama o as de copas do transbordar do amor. Geralmente ele é representado por uma taça que está tão cheia que ela chega a transbordar, ela chega a vazar, ela chega a verter a água de dentro dela. Então existe aqui um grande pensar nessa situação, porque é uma pessoa racional, né? Uma pessoa que joga tudo muito para a razão, mas que pensa muito também numa possibilidade de um recomeço, de transformar essa situação. Olha a morte aqui do lado de novo. A morte é uma carta que fala de mudanças, de transformações, né? Então, a gente percebe que existe sim um pensar muito grande, porque além de ser uma pessoa racional, né, ela pensa muito na possibilidade de recomeçar uma situação, porque existe sentimento aqui para isso, existe emoção aqui para isso, querendo uma transformação da situação de vocês para colocar um fim na dor. Agora é o 10 de... Eu tinha invertido a ordem, né? Agora é o 10 de espadas. O que é o 10 de espadas? É a dor do fim. Quando a gente termina uma situação que, na verdade, a gente não gostaria de ter terminado. Então é aquela dor da alma, né? E é o que eu costumo falar, a dor da alma é a pior que tem, porque a dor física você ainda toma ali um analgésico, faz um tratamento paliativo, enfim.
alguma situação alternativa que possa melhorar essa dor. Já a dor da alma, não. A única coisa que melhora a dor da alma é o tempo. Só que antes do tempo melhorar, ele vai machucar mais. Ele vai ferir mais, porque aí a saudade também aperta. Então existe um maior sofrimento. Então a gente percebe que essa pessoa, ela pensa muito, sim, olha ela como um rei de espadas, em transformar essa situação, dar a oportunidade de um recomeço da situação de vocês, porque ela está tendo uma clareza maior de visão de tudo que se sente, de tudo que se deseja, e colocar um fim na dor. Dá muitos desse término que aconteceu aqui. Olha as duas cartas da morte. Então a gente percebe que essa pessoa, ela pensa demais na situação, mas querendo transformar, querendo mudar, querendo fazer com que essa história siga um novo rumo. E a partir do momento que ela segue um novo rumo, o 10 de espadas passa a ser, em vez da dor do fim, o fim da dor. Porque à medida em que a gente muda a situação, a dor que a gente estava sentindo por um rompimento ou um término, por exemplo, chega ao fim. E a gente se abre para uma fase nova, já sem essa dor, porque provavelmente se tem uma reconciliação. Então aqui essa pessoa pensa muito em vocês, sim, e pensa muito de uma forma a tentar transformar, a mudar a história que vocês estão vivendo. A carta do corte é um rei de paus. O rei da paixão, do desejo, da vontade, da intensidade. Existe por parte dessa pessoa uma grande atração, uma grande vontade, um grande desejo, o elemento fogo muito aceso, o elemento fogo muito inflado aqui com relação a vocês. Então a gente percebe que existe sim um pensar muito forte, mas existe um pensar de uma forma interessante. Porque à medida em que a gente vê as coisas com mais clareza, com mais objetividade, a gente muda a nossa postura diante da situação. À medida em que a gente muda a nossa postura diante da situação, a gente transforma as coisas que estão ao nosso lado. E a partir daí a gente pode dar a oportunidade para um recomeço da situação. E um recomeço que traria o fim da dor, provavelmente, de um afastamento, e vocês podendo aí começar uma situação de uma forma diferente, baseado efetivamente no sentimento, baseado efetivamente no amor aqui do As de Copas, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, é só entrar em contato através do WhatsApp, que está no descritivo do vídeo, que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido claro aí na forma de me expressar, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.